que já estamos em novembro, se não me engano. Dia 5 de novembro de 2017. O ano de 2019 já está acabando. Que coisa, esse praticamente do Natal. E hoje estamos dando início a um novo estudo, conforme nos foi solicitado. Estamos dando início hoje ao nosso estudo sobre o harpazo. Conhece a doutrina do harpazo, Elaine? Também conhecida como arrebatamento. É a palavra que é traduzida por arrebatamento. Eu gostaria de começar esse estudo com os irmãos em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, nos versos de 1 a 3, que diz o seguinte: por isso, pondo de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para aquilo que é maduro, completo, perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O que o escritor de Hebreus está querendo dizer aqui? A gente não sabe quem é o escritor, mas o que o escritor de Hebreus está querendo dizer é que pode-se dizer que existem dois níveis de aprendizado da palavra, que existem pelo menos dois, deve existir mais de dois, mas pelo menos dois níveis de teologia, dentro do contexto aqui do capítulo 5, ele está falando a respeito do exercício da piedade. Acho que esse barulho você consegue tirar ali na mesa, se você der uma baixadinha. Aqui? Mas está tudo ok. Existem dois níveis de teologia, dois níveis de convívio com a palavra. Um convívio mais otimizado, mais maduro, mais adulto, mais responsável, mais consciente. E existe uma vivência, uma convivência, uma relação com a palavra mais titubeante, mais imatura. Hebreus 10. Pois é, que aqui também no caso. Todo o livro de Hebreus, na realidade. Eu preguei recentemente sobre isso. E existe, dentro do contexto aqui, a meninada, o leite, e existem os adultos, os maduros, como disse ali no verso 14, aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Então existem aquelas pessoas, aqueles nascidos de novo. O assunto nosso aqui é só nascido de novo, que a ficha já caiu. A ficha já caiu. Ele já percebeu que a vida cristã não é a igreja, mas não é só a igreja, não é só teologia. Ele já descobriu que a vida cristã é o embate mesmo, cotidiano. Você tem problemas, você tem desafios, você tem alegrias, tristezas, percalços, e você pode passar por essas situações. Se virando, dando seu jeito, improvisando soluções, tendo expectativas, porque antes de nós iniciarmos propriamente o nosso assunto, nós vamos falar sobre um assunto que o pastor Geraldo bate muitíssimo nessa tecla,
que é um assunto chamado esperança. Porque nós vamos ver aqui, isso é só o comecinho ainda, né? Hoje nós nem entramos no assunto, nós estamos só aqui nos preâmbulos. Nós vamos ver que a doutrina do arrebatamento, ainda que ela tenha como base escriturística dois textos áureos mais fortes, mais explícitos, que falam detalhada, aberta e francamente a respeito do assunto, que é esse 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15, o leitor estudioso, atento das Escrituras, percebe que, assim como todos os outros, ou a maioria dos assuntos, das doutrinas, dos ensinos das Escrituras, é um assunto que ainda que tenha duas passagens principais que falam a respeito do assunto, que é 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, ainda assim é um tema, o arrebatamento, o rapto, o encontro, a esperança, a manifestação do Senhor, o encontro, o dia, a morada, o estar com o Senhor, é um assunto que permeia todo o Novo Testamento praticamente, né? De Atos em diante, pelo menos, não diria tanto os evangelhos preparam para o assunto, mas o Novo Testamento, o arrebatamento, ainda que tenha trechos específicos que aludem ao assunto, ele é um assunto que permeia, que atravessa, que está presente em vários textos das Escrituras, se relacionando com outros textos que lhes são afins. De maneira que nós podemos resumir que o rapto, o arrebatamento, o sequestro da noiva, a esperança, a fé, a glória, as promessas, a volta do Senhor, o julgamento das obras, o bimá, o fruto, a perseverança, a persistência, as tribulações, o encontro com o Senhor, está tudo isso resumido. Todos esses assuntos estão conectados e estão em função da volta do Senhor. É um outro ponto que nós vamos tocar também, que o grande eixo, o grande tema, o grande assunto, o principal dessa doutrina, ainda que nuvem, voar, encontrar no ar, ter suas obras julgadas, estar na glória excelsa com o Senhor para sempre, seja tudo muito bacana, interessante, na realidade, esse assunto todo se resume em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver que todas as promessas, tudo aquilo que está conectado com o assunto encontro, com o assunto rapto, com o assunto glória, com o assunto eternidade, apesar que os detalhes são bacanas, mas está ligado com uma pessoa. Sempre que o Senhor faz alusão, sempre que as Escrituras fazem alusão a esse momento, a ênfase principal é uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o que o texto fala lá em 1 Tessalonicenses. Quando o Senhor também fez promessas de moradas, é legal você imaginar a morada, o acabamento. Será que o acabamento foi comprado na Santa Cruz? Né? Provavelmente o material ele comprou na Santa Cruz. Porque foi na cruz onde o dia eu vi. Não essa Santa Cruz, aquela Santa Cruz lá do Gol. É legal você imaginar que tipo de ralo será que vai ter lá no quintal da minha morada celestial. É um ralo redondinho, é um ralo quadrado, é um ralo mais compridinho. Tem muitos detalhes que a gente pode viajar,
A Elaine vai morar na casa ao lado, ela vai morar no barracãozinho do fundo da minha casa. Como é que... A gente pode especular, né, o pastor Geraldo? Porque muita gente acha que por tá notório. Mas não vai ter só mansões lá. Tem muita gente que acha que porque está em evidência, né, chega lá vai se dar bem. Chega lá não, a coisa pode ser invertida. Um reles professor de escola dominical pode ser um milionário na eternidade, um grande pastor pode ser um faxineiro. Pode ser o seu pode ser o contrário também. Pode ser o seu copeiro. Mas ainda que tenha muitos detalhes que são palpitantes, como diria alguém, né? Mas deixa eu aproveitar e entrar nesse assunto que você falou, eu sei que a gente vai explorar isso mais. Tudo aqui é só semente. Né? Com relação ao serviço na eternidade, a Bíblia deixa claro que seremos servidos pelos anjos, né? Pelos anjos? Pelos anjos. Não. Esses assuntos não são tão claros. No milênio, não. No milênio vai ter todo o trabalho do reino que a gente vai trabalhar mesmo, reinando com ele. Mas eu estou falando na eternidade. Porque, igual você brincou aí, que um vai ser o que vai servir o outro, mas não tem fundamento isso. Como assim? De uma pessoa servir o outro na eternidade. Que a gente vai ser servido pelos anjos. Eu não falei isso, não falei. Eu falei sobre tudo que está conectado com a volta do Senhor. Pastor, vai ser o faxineiro, você falou. Ah, sim, não, isso é só uma ilustração. Não, eu sei, mas é Estou afirmando que lá tem... Não, mas como a gente está fazendo um estudo sério, para ficar gravado, e a gente quer ter preciosidades na palavra de Deus, não existe essa hierarquia na eternidade. Provavelmente existe. Mas não no sentido de um servir ao outro. Existe em termos de peso de glória. Você fala um servir ao outro dentro da igreja? Não. Na igreja não, na eternidade. Não, pois é, dentro da igreja glorificada, na eternidade, você está falando? Não, é porque na eternidade, depois lá do trono branco, final, a eternidade futura, vai ter a noiva de Cristo e vai ter a esposa, que é Israel, né? Não, vai ter a esposa de Cristo, que é Jesus. Desculpa, a esposa, e vai ter os que foram salvos depois da igreja lá na tribulação. Todos os outros. Os outros, né? Que não são a noiva. Não. E que também não são, nem por isso vão estar prestando serviço, vão desfrutar da salvação eterna. Entendeu? Não tem nenhum texto que fala sobre essa, que vai ter pesos de glória diferentes, mas não vai ter serviço no sentido de um servir ao outro. A nossa função é adorar a Deus. Sim. E que os anjos irão nos servir eternamente, não é assim? Pelo menos isso tem? A palavra fala em Hebreus que os anjos nos servem nesse momento. Agora, com relação a já depois do milênio, a eternidade, a Bíblia já é muito escassa o número de informações. Pelo que eu já estudei de Apocalipse, dá a entender que vai haver algum tipo de prestação de serviço. De quem para quem a gente já não sabe. Entendi. Mas até o milênio é garantido, que vai estar todo mundo na atividade. Todo mundo vai estar trabalhando de boa. Mas é só para já não dar essa impressão, assim, aquele sentimento, né, que vai ter faxineiro na eternidade. Na eternidade. Mexendo com pessoas. Não dá, de depois do milênio para lá já fica só especulação. Né? Porque tudo vai estar perfeito. Depois do milênio, na eternidade tudo é perfeito. Não vai ter mais a corrupção do pecado. Tudo Essas coisas foi esquecido. Tudo é outro cenário. Então, qualquer tipo de atividade que a gente fizer na eternidade, sendo serviço ou sendo adoração, tudo vai ser de uma forma... O ralar mesmo, que caiu debaixo da maldição lá de Adão, você vai ter de ralar e sua mulher vai ter dois, não vai ter nada disso mais. Do milênio para lá, do trono branco para lá, do novos céus e nova terra para lá, melhor dizendo. Qualquer afirmativa é especulativa. Então, quando você fez a brincadeira aí do negócio do faxineiro, você está se referindo mais ao milênio, né? Sobre o reino. Sim. Tá. Não, isso é ilustrativo, só assim. Não, mas é bom localizar essas brincadeiras, mesmo que seja brincadeira, para a gente localizar a cabeça. Sim. Porque no milênio eu creio sim que vai ter, inclusive, essa prestação de serviço. Sim. Talvez você vai ser um juiz. As 10 minas. Né? Que vai ter hierarquia e prestação de serviço no milênio. Isso é sem a gente dúvida. sabe, Do novos céus para a terra e nova terra para lá, a gente já... Entendi. É porque na hora que você falou... Está muito longe. Eu pensei na eternidade, nem pensei no milênio. Agora pensando no milênio, sim, vai ter. O Espírito Santo nem gastou muito latim, porque ele está muito longe.
É poucas pinceladas ali em Isaías. Mas o que eu estou querendo resumir é que tudo que é vinculado a esse assunto, tudo que é vinculado às últimas coisas, não só o arrebatamento, pode se resumir numa palavra: esperança. Esperança. A vida é a esperança. Sim, aí eu selecionei os textos aqui, ó. O pastor Geraldo acabou de citar 1 Pedro 1,3. Vamos ler esses textos. Ou a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. Eu lembro vezes que eu era idiota, que eu era adolescente, que eu fugia de casa, que eu passava fome, ficava 3 dias no meio da estrada, aí, uma semana, eu fugia de casa igual um idiota. Que eu lembro que eu roubei uma comida estragada da latinha de goiabada do cachorro na favela. Nossa. Foi a comida mais gostosa que eu já comi na minha vida. Desnecessário. O arroz já estava azedo, o feijão também. Nem o cachorro comia mais, ele estava guardando só por uma questão territorial. Eu fui lá e roubei a latinha de goiabada do cachorro com aquela resto de comida mofada, estragada, até molhada de chuva. Mas foi o melhor rango que eu já comi na minha vida. Isso não tem a menor dúvida. Não tem churrasco, baby beef que fique mais gostoso, porque tudo você sabe que é químico, né? Então, existem, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a faminta até o amargo é doce. A gente está tão acostumado com Deus nos amando, Deus nos protegendo, Deus nos guiando, Deus nos iluminando, Deus trabalhando, fazendo as nossas obras. Não é isso tudo que a gente escuta aqui todo domingo. As nossas obras tu as faz por nós. Eu não sei o que eu vou fazer, mas meus olhos estão postos em ti. O mundo cai na sua volta e você tem paz, né? Os outros ainda ficam olhando. Nós vivemos numa riqueza tão grande, espiritualmente nós aqui, a comida aqui é tão farta, né? Não estou falando de escola militar, estou falando de escola militar, estou falando de culto, de convívio, de aprendizado, de BPG, da história, de tudo que cada um de nós já bebeu e já comeu. Os seus filhos, os nossos filhos, o privilégio que nós temos de conviver com... A gente olhar na história aí, que pessoas já passaram por um versículo, uma pagininha de Bíblia, uma Bíblia, né? Tyndale, é só olhar aí a história. Você já assistiu aquele filme da Corrie ten Boom? Que ela eu lembro que em 1980 e coisinha, alguém alugou esse filme, trouxe aqui para Belo Horizonte, divulgou no meio evangélico. Acho que foi até lá no Cine Brasil. Isso foi em 82, 83, 84, por aí. E agora eu nem lembro o nome do filme, é dessa Corrie ten Boom. Acho que o nome dela é esse. E era uma crente, uma judia crente, na época da Segunda Guerra Mundial. Eu já assisti. É o teatro que o Isaac fez da E isso foi um filme que ela entra dentro do campo nazista com a Bíblia. E pensando que é legal que o cinema todo bate o pé no chão. É porque ela está assim com a Biblinha, já orou, lógico, ela pediu o Senhor, a Biblinha assim na mão, querendo entrar dentro do campo, tomando aquela geral para entrar no campo de nazista. Aí na vez dela, o nazista abaixa lá para mexer alguma coisinha lá, e ela fica, eu vou, não vou, o nazista demora demais lá da geral, ela vai e passa a batida, e ele levanta, próximo, e ela já entrou, né? Muita gente já passou muito, como é que diz lá no Nordeste, muito aperreio por causa da palavra. A gente não, a gente tem o entendimento, nós temos o Espírito, nós temos a palavra aqui, que você pode comprar quantas você quiser, com fechiclé, sem fechiclé, cor de rosa, azul, com aquelas coisinhas cintilantes. As promessas destacadas, olha que moleira. Eu mesmo tenho várias, eu tenho dezenas de Bíblias, todo mundo aqui deve ter mais de uma, né? Mais de uma tradução, e a gente pode
pensar, meditar, mastigar, escrever, fotografar, ter no celular, tal, estudar, fazer o que quiser. E são tantas promessas, é tanto manjar que a gente acostuma. Temos esse terrível e perigoso possibilidade de você esquecer ou não prestar atenção que cada frase, cada versículo, cada promessa, que é um cheque em branco, isso aqui é uma coroa recheada de pedras preciosas, que não tem nada que pague isso. E saber que existem promessas feitas por um Deus que não mente, né, que é até o versículo, né? Esperança é um termo relacional, de relacionamento. É uma grande afirmação de confiança em Deus, porque Deus é totalmente confiável. Isso está aqui em Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança. Está vendo o termo, a confissão da esperança? Está falando desse pacotão que espera nós lá, começando do arrebatamento. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, é confiável, porque Deus é totalmente confiável. Então, é chique demais isso, né? É muito profundo. Pois é disso que eu estou falando. É uma coisa maravilhosa, porque imagina, a vida da gente é cheia de conflitos, cheia de coisas, mas não é nada, porque você tem um Deus totalmente confiável. Exatamente. Eu estou vivendo essa semana com essa ótica. Para fazer tudo. Então, assim, a gente é até bobo de. Todo mundo passa conflitos, né? Nessa semana, ontem, anteontem, eu estava meio angustiado com algumas coisas. E agora você falando isso, gente, Deus é totalmente. Eu preciso colocar isso para Deus. Sim. E descansar realmente. Exatamente. Apesar que a gente morre de medo de acontecer alguma coisa que a gente não queira, né? A minha ótica, até não sei se o pastor Geraldo falou isso recentemente, se foi o pastor Stan, alguém falou. Isso está me impregnando recentemente. O cara está lá no hospital, está doente, está sem perspectiva, às vezes está até, como é que fala, os médicos falam, já está até desenganado. E o desespero dessa pessoa. O caso de um crente, está doente, está desenganado, você, eu tenho Cristo, tem um monte de promessa, é outra história. Eu estou endividado. Tem gente que se mata em função dessas coisas. Tá, eu estou endividado, eu estou empipinado, eu estou enrolado. Mas Jesus está no barquinho. É outra história. Você tem um Deus presente nas suas situações e com promessas assim que, se você pensar bem, isso aqui fica pequenininho em função do que está te esperando. É outra psicologia, é outra história. Romanos 8. É outro descansar. Nada pode ser comparado com a glória. Sim, exatamente. Nós vamos entrar nesses detalhes. Por enquanto nós estamos aqui pensando nos versículos. O pastor Geraldo já citou um aqui, o primeiro da lista, inclusive, que é 1 Pedro 1,3. Olha só que coisas, que promessas, que cheques em brancos, que pepitas guardadas nós temos nas gavetas. Aqui, ó. Bendito, olhem a palavra esperança sobre a ótica de o pacotão de coisas que nos aguarda, começando com o arrebatamento. Começando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, nós temos uma esperança viva. Inclusive a esperança do mundo, ela morre. A nossa não morre não, a nossa é viva. Dizem aí que a esperança é a última que morre. 1 Coríntios 15 fala que Cristo é as primícias dos que dormem. De fato, ele ressuscitou dentre os mortos. Sim. Então, e esse versículo fala para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo Jesus. E se ele ressuscitou e ele ressuscitou,
ressuscitou, está vivo, assim nós também estamos. Exatamente. E é bom o irmão ter destacado a questão da ressurreição, que começa a observar que muitos dos textos que falam sobre esperança está conectado a um contexto de coisas escatológicas. É um contexto de coisas que se aguardam. Assim, é lógico, você está esperando. Observa também Tito 2,13. Primeiro, observe muitas coisas, né? Primeiro, a preciosidade da promessa. Segundo, olha que baú cheio de coisa bonita e preciosa que nós temos. E segundo, também observa como que a esperança, o esperar, o rapto, a vinda de Cristo, que inclusive tem textos que envolvem a palavra esperança, que são palavras técnicas para o arrebatamento. Nós vamos ver. 1 Coríntios 15:19, se a nossa esperança em Cristo limita só essa vida, seríamos os mais infelizes de toda a terra. Isso aí já é um outro assunto, que esperança é o oposto da incerteza. Isso aí é a turma sem esperança. Nós vamos falar sobre isso também. Mas, por exemplo, por enquanto nós estamos brincando com as nossas pepitas de ouro. Já viu pepita de ouro? Não. Todo deformadinho. É muito bonito. Meu irmão viajar, né, trabalhando em garimpo, ele era lá aviador. Eu lembro que uma vez ele veio aqui para o Sudeste, ele trouxe lá do Pará, da Amazônia, lá onde ele trabalhava, para penhorar na Caixa Econômica, ele trouxe uma garrafa cheia de pepitas de ouro. Porque lá a moeda corrente lá é o ouro. O dinheiro lá quase que não vale desses garimpos. E é bonito, senhor. Você pega aquela pedrinha pesadinha, bonitinha, toda meio deformadinha, meio sujinha ainda de chão, é legal. E nem se é bonita e preciosa, nem se compara com, por exemplo, Tito 2,13, que diz: aguardando, observa. Eu pedi para observar duas coisas, eu vou pedir para observar uma terceira. Observa o quão preciosa é. Observa que como esse assunto esperança está conectado com coisas escatológicas, a vinda do Senhor, o julgamento das obras, a glorificação e etc. E observa também como que ela está conectado com o chamado a uma vida responsável no presente momento, em função do que você está esperando. Observa aqui, ó, Tito 2,13, que diz o seguinte, vou ler desde o 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, a negação das coisas terrenas para se fixar nas celestiais, que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, ou seja, na suficiência de Cristo, aguardando a bendita esperança, e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Viu? Está conectado com o evento do arrebatamento, está conectado com as coisas futuras, e está conectado com uma necessidade de esforço atual para se desvincular do que é terreno e pensar lá nas coisas de cima, manter seu foco lá na frente, em função do encontro com o Senhor. É uma pessoa, para quando eu estiver, estejais vós também. Observem Colossenses 1,5. Vocês estão observando aquelas três coisas, né? O grau de preciosidade, como que esperança está conectado com coisas escatológicas, futuras, prometidas, que vão começar a partir do arrebatamento, e como está conectado com o chamado para uma vida responsável, uma vida de santificação. Colossenses 1,5. Lê desde o 3, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes
pela palavra da verdade do Evangelho. Oh, vai ser bonito assim lá longe, né? Não é cada coisa assim que você tem que ficar o resto do dia mastigando só esse versículo. Não, você pode pensar nas pessoas que foram antes, que já estão na glória lá, né? Que estão desfrutando desse tempo. Meu pai fez um ano de céu ontem. Fernando Klaus e tantos Sim. outros, né? E um dia nós vamos estar todo mundo lá na presença. Oxalá já estivéssemos, né, Leilani? Amém, né? Já era para estar lá, já queria estar lá. Não, o senhor me quer aqui, né? Um dia estaremos todos juntos. Amém. Acho que vai ser uma grande alegria para todos, né? Ou, eu penso nisso. Alguém aqui já deve lembra de grandes eventos? Quando tem um evento grandão na igreja, que fica aquele frenesi. Aquele climão. Quando é um acampamento, não sei se vocês já participaram de acampamentos gospel, de ir na montanha, fazer vigília. Esses trens são legais. E todo mundo para a cachoeira junto, a igreja toda, várias igrejas juntas. Eu lembro lá na época que eu era da Batista da Floresta, que tinha congregação em um monte de lugar, juntavam um monte, eles tinham até um trem por aqui assim, um sítio, sei lá o que era. Onde a gente já fez muito acampamento. Era um acampamento, um lugar de campo. Esqueci o nome, mas era lá. Ia ônibus e mais ônibus, aquilo é legal. Quem deve estar desfrutando muito disso é o seu filho. O Isaac está lá nos Estados Unidos, que tem, nossa, deve ser mó bacana. Tem americano, tem indiano, tem africano. E o espírito, aquele negócio. Isso é uma amostra. Imagina o tanto que nós vamos estar, o frenesi, o auê, assim, o espírito, o bacana que vai ser, que lá vai ser um encontrão. Lá tem gente de tudo quanto é época, tem gente de tudo quanto é jeito. Tem jeito quanto é raça. Nossa, esse é um trem de doido. Dá tristeza pelos que vão perder isso. Que vai ser um barato. Como diz o nosso irmão aqui, que não está aqui. Vai ser o maior barato. Vai ser também de surpresa, né? Que alguns que nós pensávamos que estariam lá não vão estar. E alguns que nós achávamos que nunca estar lá, vão estar. E vice-versa. Bobear já ver o Hitler lá. Você converteu no último minuto. Pode acontecer. Pode acontecer. O mais vil pecador. Às vezes o Hitler está lá e a Maria Teresa não está. Ou vice-versa. Né? O pastor já pode não estar lá e o padre pode estar. Ou vice-versa. Não sabemos. O rabino sobe, você não sobe, não sabemos. Eu vou estar lá. Tudo é possível. Depois é essa convicção que a gente tem que ter. Aqui eu garanto. Aqui eu garanto. Não sei, eu não garanto ninguém aqui, mas eu garanto, porque eu tenho certeza. Mas a gente já sabe. Mas esse que é o gostoso, que cada um tem as suas convicções, que foi alcançado com essa viva esperança. Sim. E todos aqueles que morrem com essa viva esperança, assim, a gente, por isso quando você vai para um velório, uma pessoa que está congregando, caminhando. Que não tem esperança, nós vamos ver sobre isso. Dos dois lados é totalmente diferente. Né? Quantos velórios eu fui, tinha de falar algo de pessoas que morreram sem esperança e outros que morreram com esperança, que era. É outra história. Velório de gente sem esperança é um desespero. Porque é uma incerteza, é um escuro, é um buraco. Igual eu não queria usar o nome do Fernando Klaus. Foi um momento assim, era muita tristeza, por exemplo, quando eu soube que ele faleceu, quase que eu desmaio. Eu fiquei sem ar na hora. Mas lá no velório, o pessoal cantando e tudo, sabe, a certeza do São Fernando, uma semana antes, falando dos céus, falando de tudo, que um dia ia estar lá, e de repente acontece, como acontece. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. No meu velório, particularmente, eu gostaria que tivesse festa. Mas é assim que com buffet, né? É churrasco mesmo. Ou é uma coisa muito desencaixada, tristeza e choro me
funeral de crente. Não, mas tristeza... É um antitestemunho total. Um choro. De saudade, tudo é uma Um coisa. choro de desespero. De não saber o que aconteceu, para onde foi. Isso não cabe, não. Não, porque é justificado o choro, assim... Não, claro. Demasiado pelo fato de que a pessoa do outro pastor já está me devendo 5 mil conto e morre. Eu vou chorar até. Eu falo de família mesmo. Sim, eu sei. Também tem o convívio, tem o amor. A pessoa definitivamente só... dormir e acordar sem... A gente viu o pastor já que todo domingo, de repente, a gente se reunindo no telha aqui, vai ter momentos que a gente vai chorar de saudade. Poxa, domingo passado mesmo o pastor já estava aqui pregando. O casamento estava acontecendo. Agora eu vou ter que falar sobre o arrebatamento, porque... Você vai ser obrigado a continuar. Eu vou ter que continuar... Você vai, domingo que vem você vê, mas tudo é possível. Hoje é que dia 5? Dia 12 de novembro, domingo que vem, a gente já pode estar falando no passado. Domingo mesmo a gente está aqui conversando com o pastor Geraldo, gente. Não é? Não pode? Domingo mesmo ele estava aqui falando com a gente, o casamento. Não, Carlos, não é uma coisa mais extrema. Sim. Daqui na hora do almoço, nós podemos estar todo mundo na glória. Também. Acabou. Esse microfone vai cair no chão que você vai ficar super chateado. Todo mundo na glória. Aí não tem nem quem vai ficar, só os perdidos. Não tem nem quem chora. Não, aí é que vai ter muita gente Eu estou falando entre nós. Mas olha só, olha os termos. Viva esperança. Porque eu vou ser arrebatado. Eu estou até falando, eu também creio que vou. Nem que seja na segunda chamada. Porque nós vamos ver aqui que tem vários tipos de arrebatamento. Não. De acordo com a interpretação humana. Não, assim, os que dormem. Tem a mid, tem o arrebatamento pré, mid, pós, parcial. Tem 4 tipos de arrebatamento segundo os teólogos. Não, mas biblicamente só existe uma sequência no arrebatamento. Sim. Cristo, as primícias, os mortos em Cristo e nós. Isso nós vamos usar aqui o Lady Slide aqui, nós vamos mostrar. Isso é lá para... Porque nós vamos ter uns 12 meses de estudo, mais ou menos, né? De arrebatamento. 3 semanas. Em janeiro nós vamos já mudar. Não é para fazer um estudo de 8 meses, não? Você sabe que rende, né? Mas olha só, 1 Pedro 1,3 chama de viva esperança. Tito 2,13 chama de bem-aventurada ou bendita esperança. Aguardando a bem-aventurada ou a bendita esperança e o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já fomos em Colossenses 1,5, né? Onde diz que a esperança que está preservada nos céus, ou reservada, ou guardada. Nós estudamos recentemente aqui, 1 João 3, mantendo aquela observação de quão preciosa de quão conectada está as coisas escatológicas, e de que está conectada a um chamado à santidade. Observa que em 1 João 3, 2 e 3, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O assunto aqui é arrebatamento, não diretamente, mas está falando do arrebatamento. Observa, sabemos que quando ele se manifestar, não é arrebatamento, Helena? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. A esperança do encontro, a esperança bendita, viva, reservada nos céus. Quando a gente vai vocês estão observando aquelas 3 coisas. Como que é preciosa, como está conectado com as coisas escatológicas e como está conectado com o chamado à santidade. Quando a gente vai em Efésios 1,18, Efésios 1,18, diz o seguinte: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes
qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Eu volto a dizer, o arrebatamento é aquele start, é aquele start, o gatilho para o início das coisas eternas, para nós da igreja. É do arrebatamento para frente que a coisa fica boa para o nosso lado. Mas, sabe, em você fala que se naquele tempo já era próximo, nós vivemos nessa geração, então, a luz das profecias, tudo caminhando, porque não tem um sinal para o arrebatamento. Nós sabemos que tem sinais lá para Israel sendo retornando e tudo, e a luz da profecia, nós sabemos que nós estamos no final do túnel. Tá. Então, e é um privilégio para nós viver nessa geração. Imagina que privilégio nós temos de nascermos nessa geração, viver nessa geração, presenciando tudo que está acontecendo no mundo hoje e tudo apontando para o retorno de Cristo. Sim, cada vez mais. É um funil. Exatamente, nós estamos lá no finalzinho. E é um privilégio se nós tivéssemos nascido 100 anos atrás. Olha a diferença do... Mas o Espírito já dava convicção há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, 2000. Exatamente. Então, nós estamos do privilégio que nós temos de nascer nessa geração e viver nessa geração, presenciando tudo que está caminhando para... Há 200 anos atrás, tinha irmãozinho nosso que cria que Israel ia voltar para a terra. Hoje nós já vimos que voltou. Em 1660, muitos criam que aquele momento era o tempo que Jesus ia voltar por causa de muitos anticristos que levantaram e tudo. Hoje Israel está na terra, a gente já começa a ouvir os boatos de reconstrução de templo. É só procurar na internet. Então é um privilégio nós que vivemos nesse tempo, nessa geração, e tem toda a tecnologia que nós temos, e podemos olhar e ver como as coisas estão afunilando, como o retorno de Cristo é tão... É até ruim isso, viu? Porque a gente perde a oportunidade de ter fé. Porque a gente fica vendo essas coisas acontecendo e dá mais certeza ainda, né? E mais, cara, imagina aqueles judeus que assim, de 30 anos, 20 anos antes da era cristã, tendo Daniel na mão, tendo Isaías na mão, Jeremias na mão, Ezequiel na mão, e vivendo aquilo, e de repente acontece, vem o Messias, servo, sofredor, e eles esperavam Roma tomando, e hoje nós estamos vivendo ao mesmo tempo, essa questão, assim, vivendo os últimos tempos antes do retorno de Cristo, que é um privilégio para a gente. Privilegíssimo, eu diria, né? Não é só privilégio, é muito. Até aqueles que morrem antes hoje, que vão para a glória, sabe, para nós que estamos aqui, nós sabemos que logo eu vou encontrar eles. Sim. À luz da profecia. Morrer hoje em dia é ficar pouco tempo no céu. Antes do arrebatamento. Né? Porque já está na beirada. Não, pelo beijo de uma pulga, como dizia agora. Na ponta da língua do beijo na pulga. Observa que esses versículos que nós vamos começar a pegar agora são versículos agora que começam a se conectar com glória. Observou aí? Já deu tempo, né? Mas já tá chegando. Nossa, vamos ter umas 10h30. Na semana que vem nós vamos continuar observando que esse termo esperança, seja viva a esperança, seja bendita a esperança, seja esperança da glória, seja a melhor esperança, ou a melhor esperança em Hebreus 7,19, melhor é uma palavra de Hebreus, né? Seja esperança eterna, tem vários, estou preparando um estudo sobre esperança. Por quê? Esperança pode-se dizer que é um termo técnico para o arrebatamento, mas não apenas o arrebatamento, tudo que está envolvido com a glorificação, que começa a partir do arrebatamento, e que, segundo a palavra, é o que vai nos dar alicerce para segurar a onda aqui. É a confissão da esperança
como diz em 10, 23 e 25, que infelizmente, eu ia entrar aqui num tópico, não vou deixar para a semana que vem, que esse ensino, o objetivo do ensino não é encher a nossa cabeça, nem nos fazer crentes. Alimentar a nossa esperança. Alimentar a nossa esperança. Não é colocar a gente num status de crente que sabe muita Bíblia, ou crente melhor que o outro. Mas a palavra fala que essas coisas têm que servir para nos estimular. E tem galardão para aqueles que esperam a volta de Cristo. Sim. Nós vamos ver isso tudo, que eu já comentei aqui, que está linkado a prêmio, a BIMAI e coisa e tal. E observa como é triste olharmos para essas cadeiras e vermos que isso aqui não está lotado, porque a gente estava conversando aqui, o pastor já acabou de falar, e nós concordamos, eu concordei, eu sei que todo mundo concordou, que hoje em dia está muito mais óbvio que a volta do Senhor está às portas. Se antes já era próximo, imagina hoje. Você não acabou de comentar isso? Não é o que nós temos na igreja da Odisseia? Sim. Você falou das cadeiras, algumas cadeiras vazias. Nós podemos, a igreja podia estar cheia, mas sabe por quê? Porque a igreja da Odisseia, o Espírito as pessoas não é quente, não é frio, estão mortas, e Jesus está falando de vomitá-las. Essas pessoas não sabem que estão perdendo, como você falou no início. Exatamente. As pérolas que estão passando a perreia à toa. Estão sofrendo de bobeira. O importante também da nossa responsabilidade é de ensinar as pessoas sobre a importância de congregar. Porque é muito cômodo. É muito cômodo. Está tudo disponível na internet. Não, você pode ver depois. Não, você assiste o culto depois. Não, eu vou aí te ensinar. Não, é importante congregar. A brasinha perto da brasinha, igual tem um da boca. Eu duvido que se existe crente que ia querer assistir a experiência do arrebatamento e do encontro com Cristo pela internet. É bem melhor estar lá, ué. Não é bem melhor estar aqui, não é melhor estar aqui? Aqui você convive, você vê o olho no olho, você sente o suor do outro, você tem o mesmo espírito, o espírito comunica, te edifica, me edifica. Você fala uma coisinha que eu não gosto, mas depois eu vou ter que é do espírito, ou que eu gosto. Tem que cultivar entre as pessoas que a gente convive, as pessoas que a gente tem responsabilidade de ensinar. A esperança, ela é relacional. Importante, eu falei aqui, ela é relacional. A convivência que gera, né? Você vê, mas completando aqui meu papo, você já está até jantando um pouco dele, só para fechar. A iminência da volta de Cristo, o estar cada vez mais próximo, mais óbvio que está próximo, deveria nos estimular o que está aqui em Hebreus, ó. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O dia aqui, o dia com demônio, está falando do nosso evento, está falando do arpazo, está falando do arrebatamento. Ou seja, é óbvio que Jesus está cada vez mais próximo e às portas. Mais um motivo para eu congregar. A volta do Senhor, a expectativa da volta do Senhor, o ter esperança na volta do Senhor, deve nos estimular a congregar, a prestar serviço, a estar junto. Mas parece que não é o que está acontecendo. Eu não vou falar que é só essa igreja que tem esse problema, não. Acho que é mundial, ou é global. É Laodiceia, como o irmão falou. Os valores estão diluídos. Outro dia eu estava conversando isso com o Igor. Ele falou: Igor, a nossa sorte, entre aspas, é que Deus pega leve com nós. Porque na realidade Deus é curios e nós somos dulos. Ele é Senhor, nós somos escravos. Ele teria direito de exigir muito mais do que exige da gente. Mesmo assim ele pega leve. Ele é de moés. Ele roga, ele pede, ele pega, tem hora que ele pega pesado, mas na maioria das vezes Deus ainda pega levinho com a gente, sendo que a gente está picando tanto fumo, pisando tanto na bola, deixando de fazer tanta coisa que deveria estar fazendo, obedecendo, mas Deus é paciente. E uma outra coisa que esse filme mostrou,
Se está faltando irmão aqui na igreja, se está faltando gente para fazer determinado tipo de serviço, ora! Ora por Senhor da seara. Muitas vezes acontece, não está acontecendo também, porque a gente não está intercedendo. Mas esses aí são outros assuntos. Podemos encerrar? Paizinho amado.